E fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui que eu prometi para vocês, que vai falar sobre o balanceamento do Brawl. Mas as coisas essa semana deram um pouquinho diferentes. Porque eu não esperava que a gente ia ter uma manutenção. Pra ser sincero, eu tava bem focado no outro vídeo que eu tô fazendo, que eu vou postar na aba comunidade para vocês sobre o que vai ser. Eu acabei não vendo e nem sabendo que o Brawl teve manutenção essa semana e teve um patchzinho de balanceamento. Então eu falei, não, ao invés de eu postar um vídeo de balanceamento, já o que a gente já teve, comentando de forma crítica, vamos criticar o balanceamento que teve, né, de forma imediata. Não demorou uma semana? Acho que uma semana pra Supercell mexer um pouco nos buffs novos e tudo mais. Então vamos lá, vamos seguir essa imagenzinha que tá aqui. Créditos totais a Children Network do Twitter, ou o famoso X, que disponibilizou essa imagem aqui pra gente dar uma olhada. Vamos lá. O dano do principal do ataque do Corvo foi diminuído de 840 para 760. Rapaziada, eu vou ser bem sincero, esse nerf pra mim, eu acho que não era um pouquinho necessário. Tudo bem que o Corvo, ele tem, desde o meta passado, ele é super controle, mas assim, o Corvo ele já foi nerfado, se não me engano, nessa atualização também, ele já foi nerfado. Eu acho que o único nerf que foi retirado dele foi aquele que ele ia ter o aumento das adagas, né, tal, ia ficar um pouco mais dispersivo e tudo mais. Eu acho bem desnecessário, tá ligado? Eu acho muito desnecessário. Não vejo mais, assim, pra mim que eu dei o Corvo, segue o jogo, segue a bola. Vamos pro próximo. O segundo acessório do 8-bit, o dano do projétil foi diminuído de 75% para 60%. Olha, pra mim ainda é pouco, tá? Pra mim ainda é pouco. Eu acho que o segundo acessório do 8-bit, ele tá muito forte. Porque, assim, além de ricochetear, é literalmente um tiro... que, se eu não me engano, quando lançou, não tava consumindo carga. Quer dizer, a muniçãozinha. Eu acho que não tava consumindo, mas acho que agora deve estar consumindo, se eu não me engano. Porque, assim, se continuar não consumindo, é um bagulho muito roubado. Porque é literalmente um tiro que ricocheteia e, sabe, meio que é quase teleguiado. Muito quase, porque dependendo muito, o auto-fire acerta. Na maioria das vezes que eu joguei, tá? Não quer dizer que, tipo, é 100%. Não considere isso como 100%. Pra mim, de pouco, eu acho que deveria ter reduzido pra 50%. Porque, mano, o bagulho ricocheteia. Então, tipo, tá ligado? E sem contar que você não é mais como antigamente. Você, tipo, não fica parado atirando muito de negócio. É um bagulho, sabe, extra. Enquanto tá atirando ali, você pode simplesmente atirar com a arma normal. Então, é tipo você atirar 2 vezes no mesmo tempo de espaço. Então, eu acho que pra mim deveria reduzir, sei lá, pra 55% ou pra 50%. Mas, assim, até que, sabe, pra emergência ali, pra deixar, sabe, não ter tanta reclamação, eu acho que... acho que tá na média. O spawn de recarga de tiro, né, do primeiro poder estrela do buff do 8-bit, aumentou de 3 segundos pra 5. Pra mim tá pouco. Pra mim, cara, deveria ser 7 segundos pra cima. Falei, Mag, por quê? Porque, cara, literalmente uma torreta que além de dar força, ela vai te dar uma carga de munição. Sabe? Isso é muito quebrado. Porque literalmente dá munição pra brawlers que antes não tinham munição. Vamos dizer assim. Vamos dar uma situação de controle. Pô, o 8-bit não tá conseguindo controlar sozinho. Chega, vamos dizer assim, tem um grife. Tá quase pegando a super lá, tá sem munição. Pega lá as cargas, já era, ele arrebenta, matou. Fez o controle. Entende que, tipo, claro, são situações e situações. Às vezes não ajuda, às vezes não ajuda. Mas, na maioria das vezes, esse negócio vai te ajudar muito, muito. Pra mim, esse spawn deveria ser pra cima de 6 segundos, 7 segundos. Pra ter o tempo de espaço de a pessoa não depender 100% da torreta. Igual o 8-bit era antes. O 8-bit, tudo bem. Esse poder de estrela aí, ele ajudava bastante mais a equipe do que o próprio 8-bit. Mas que o 8-bit ele dá muito dano. Mas ele, sabe, ele dependia muito da velocidade. O que fazia com que muitas pessoas utilizassem o segundo poder de estrela e não o primeiro. E agora que tem recarga, literalmente a velocidade se torna inútil. Porque você vai buffar ainda mais a sua equipe, que se for com brawlers fortes dessa atualização. Um Nori da vida. Se bem que o Nori ele não tem recarga, né? Se eu não me engano, ele não tem bagulho de recarga. Mas depois a gente conversa sobre isso em algum vídeo. Mas assim, brawlers fortes, o Damião da vida, uma Nádia, sei lá, uma Colette. Pô, acho que faria muita diferença.
E agora seguindo pro próximo, a gente tem, ainda continuando no 8-bit, a taxa da hipercarga dele foi reduzida em 15%. Acredito eu que seja da recarga, e pra mim até que tá bem merecido, tá? Porque o 8-bit, junto com o segundo acessório, como já foi nerfado, tá carregando bastante a super, bastante hipercarga, e dá pra ver alguns clipes de várias pessoas jogando, ou até mesmo eu que deve estar no vídeo, é que o 8-bit ele pega a hipercarga muito fácil. Muito fácil, tranquilo, reto e direto. E mais uma vez, eu acho que esses nerfs no 8-bit eles foram bem leves, como eu tava falando, que eu acho que deveria ser um pouco mais bruto. Eu acho que tá bem leve, na minha opinião, tá muito leve comparado aos outros, né, que tomaram nerf de buff, essas coisas. Vamos seguir pro próximo. O próximo é o Surge, ou Watson aqui no Brasil. O tempo de recarga do acessório, né, o Power Shield, foi aumentado, né, a recarga dele de 18 segundos para 22. Que, gente, pra mim, eu acho que, assim, esse acessório eu acho que sempre foi forte. Na minha opinião, é o melhor do Surge, não tem como. É o melhor, sem dúvidas é o melhor. Mas, assim, sabe, é recarga de acessório, então tudo que tá nerfado em bicho que tá com buff, tá valendo, segue o baile. Mas assim, a redução, eu acho que deveria ser nerfado, não o tempo de recarga, e sim o tempo de redução, que é reduzido quando ele tá o acessório, tá ligado? Essas coisas. Porque assim, pra quem não viu, o buff do Surge agora nesse acessório é basicamente quando ele, sabe, ele toma o dano. Ele não só pega 2 tiros, absorve 50% do ataque, mas ele também reduz em 50% o tempo de recarga do acessório. Ou seja, nesse acessório que antes era 18 segundos, quando ele tomava um hit com o acessório ativado, a recarga do próximo acessório ia ser 8. Se eu não me engano. 8, 9, por esses quebrados aí. Esses quebrados aí que eu sou burro. Mas agora indo pra 22, deve estar mais ou menos aí uns 10, 12 segundos por aí, mais ou menos. O alcance da hipercarga do Surge foi reduzido de 20 para 16. Pra mim tá valendo, porque assim, o Surge, ele basicamente com a hipercarga, ele vira basicamente ele no lançamento, quando, sabe, se dividia sozinho. E, sabe, tudo que entra pra mim tá valendo, eu acho que é um nerf considerável, tá tudo bem. O dano do segundo tiro do ataque principal durante a hipercarga com buff reduzido de 70% para 50%. Aí é um negócio legal, aqui eu vi vantagem, porque assim... o Surge ele tem várias outras coisas que na hipercarga dele vai ter um detalhe que tem outros personagens de hipercarga, que seriam que não taca um tiro, taca 2, tipo da Colette que ela taca 2 tiros, essas coisas. E o do Surge também, só que dava 70%, né, do ataque principal, e agora vai ser, o segundo tiro vai dar só metade do dano do primeiro ataque. O que pra mim tem que ser extremamente esse tipo de nerf, ou até mesmo já ter vindo com isso. Porque você vir com o segundo tiro dando só 30% a menos, cara, é meio tipo você tá pedindo pro personagem tá desbalanceado. Mas ok, tudo bem, entra. Pra mim acho que aqui já entra num projeto legal. O dano do projeto da hipercarga foi reduzido de 1000 para 800. Lembrando que isso daqui tá, se não me engano, é no nível 1 que eu tô lendo aqui do post da Supercell. E aí vai estar aparecendo a imagem pra vocês. Vamos lá. Ok, eu acho que, sabe, 200 pontos, mas o nível máximo deve estar uma diferençazinha. Acho que de 200 pontos também, por aí, 300, mais ou menos por aí. Vai estar aparecendo pra vocês no vídeo. Eu acho que do Surge, eu acho que foi bem o que eu já falei. Em comparação com o 8-bit, o do Surge ele foi um pouco mais bruto, ele foi um pouco mais, sabe, tipo... Vamos equilibrar esse personagem. Tipo, os caras falam, não, vamos equilibrar esse personagem. Diferente do 8-bit, o 8-bit eu acho que ele ainda vai continuar muito forte, sabe? Essa parada de personagem de controle tem uma presença maior de controle. O 8-bit é um cara, é um bicho que já tem muito dano. E já sabe, dá dano. E ainda tem um controle muito forte. Agora vai ter recarga de munição. Sabe, eu vejo que os nerfs do 8-bit pra mim foram muito leves. Muito leves. O do Surge eu acho que já tá aceitável, tá normal. O do Brock, o tempo do alcance extra do poder de estrela, do segundo poder de estrela, né, que é o tiro extra, foi aumentado de 4 segundos para 6 segundos. Pra mim é aquela coisa, eu acho que tudo bem, aceitável, porque assim,
O quarto tiro eu vejo da seguinte maneira. Como não é mais, sabe, o foguetão lá não é mais, tipo, você apertou e muda o ataque principal, e sim que você tem que mirar agora, tudo bem. Eu acho que normal. Claro que em modo de kill faz uma grande diferença ter um alcance maior. Mas assim, aquela coisa, se for pra nerfar, eu acho que eu colocaria de 8 segundos, tá? 8 segundos e 7, eu acho que 6 ainda, sabe? 6 ali tá na média de aceitar essas coisas. Mas, ok, acho que não muda muita coisa. E finalmente eles retiraram, meu Deus do céu, finalmente, pra quem não sabia, o segundo acessório, o foguetão lá do Brock, tava dando knockback. Tava empurrando. O Brock, quando lançou, ele conseguia simplesmente matar um Mortis, dando o acessório um tiro. Ele conseguia matar assassino. Ou seja, os dois acessórios do Brock conseguiam fazer uma defesa esplêndida. Ou seja, o segundo acessório, quando lançou com o buff, ele tacava o primeiro pra merda. Porque o primeiro era pra ser pra defesa. Só que aí o segundo dava dano e knockback. Ou seja, ele conseguia, sabe, defender, ter uma defesa muito gigante. É tipo um Meeple da vida. Claro, o Meeple paralisa e o do Brock empurra e dava dano e você matava direto. Agora eles removeram o empurrão, o que é totalmente merecido, porque o acessório não é pra ser feito pra isso. Mas tá tudo bem. Acho que ainda o dano ainda em si, eu acho que ainda tá muito forte. Pra minha opinião, acho que tá até que bem forte. Porque você consegue combar bastante, fazer bastante jogadas, mas normal, você também depende de mira. Então, tudo bem. Agora vamos pra onde teve mais nerfs aqui, que pelo amor de Deus. Teve 4 nerfs na Megzinha, que tava precisando de uns buffs, viu? O bichinha tava ruim no meta, viu? Mas teve que tomar. A duração de carga de Super do Gadget, a caixa de ferramentas lá, aumentou de 4 segundos pra 6. Tá. É aquela coisa, bagulho de acessório, sabe? Não muda tanta coisa. Lembrando que pra mim, pessoal, que o negócio tá em inglês, tá? Então, como eu sou meio ruim de inglês, eu não vou lembrar exatamente o nome do acessório, mas eu vou deixar aí pra vocês, né, no vídeo, essas coisas. Então, segue o baile. É aquela coisa, se for aumentar alguma coisa de duração, de carga, essas coisas, eu acho que, mais uma vez, deveria ser o que eu tô falando, 7 ou 8. Eu acho que pra mim já tava normal. A duração extra do acessório, né, do Revolts, com buff reduzida de 2 segundos pra 1. Tá. Pra ser sincero, assim, eu acho que merecido, mas eu acho que não vejo que vai mudar outra coisa. Acho que ainda esse negócio ainda vai tomar um nerf. Vai tomar, eu acho que ainda vai. Então, assim, não tenho muito o que dizer, porque, mais uma vez, entre os dois acessórios, pessoal, eu utilizei, sabe, né, eu não utilizei nem o segundo. O segundo eu não utilizei, tá? Que é o novo, que ela tira o robô, essas coisas. Eu não utilizei. Eu utilizei mais o primeiro, que foi o de cura. Então, eu ainda joguei muito pouco com a Meg. Então eu não vou saber, sabe, em comparação com os outros, eu não vou saber dizer pra vocês exatamente o que eu vou sentir de diferença. Mas, e nem vi muitas ainda as reações do pessoal em relação a esses nerfs. Então, assim, vamos ver. Vamos pro próximo. A taxa de carga de super do ataque principal do mecha reduzida em 60%. Aqui é legal. A taxa de carga de super do ataque principal do mecha reduzida em 60%. Aqui é merecido porque, assim, a Meg ela é um pouquinho parecida com a da Colette. Na hora que você pega super, se você utilizar no momento certinho contra uma pessoa, principalmente quando tiver muita vida, você farma super muito rápido. Muito rápido. É aquela coisa, né? Tipo, igual da Colette, tiro, super veio e voltou, pegou, já era mais uma super. Eu acho que isso vai dar uma reduzida nesse negócio. Então, pra mim, perfeito. Justíssimo, porque a Meg tava muito AP. A taxa de carga de super de ataque principal da hipercarga com buff reduzida em 60%. As duas têm a mesma coisinha, entre aspas, né? Mas, então, é a coisa que eu já falei. Acho que é pra diminuir aquela coisa de farmação de super, né? Igual o bagulho do Damian, né? Que você farma super, farma, ataca, mata, destruça e já era. Eu acho que isso é uma boa reduzida. Legal. Vamos pro próximo. A Colette, a duração do charme, né? Daquele de não, reduzida de 1 segundo pra 0.5 segundos. Caraca. Tipo, aqui eu não esperava, tá? Mas, assim, merecido, porque é um acessório de controle muito forte.
Mas eu jurava que ia ficar igual o da mina, né? Tipo, de 1 segundo mesmo, achei que não ia tomar um nerf, mas tomou. Tá suave, até. Assim, não vejo que vai fazer tanta diferença, no sentido de... Sentido igual de era antes, né? Antes, se não me engano, acho que era 2 segundos ou 1.5 segundos, não lembro. Mas... Bom nerf, eu acho que não precisava, mas bom nerf. Vamos pra próxima, Star Nova, que eu inclusive vejo que eu acho que não precisava de nerf. Não, sabe, não vejo ela tão forte nesse meta. Mas, claro, tá forte, mas no sentido de presença dela, eu acho que eu não vi tanta. Ainda, tá? Ainda, porque a gente tá no começo de temporada ainda, não vi tanta presença dela. O dano do ataque principal reduzido de 540 para 480. Lembrando que essas informações que eu tô lendo aqui estão no perfil do final da Supercell no Twitter e tá de acordo com o nível 1, se eu não me engano. Então teve uma redução de 120 pontos. Assim, tá, até que, sabe, legal. Acho que se fosse pra nerfar alguma coisa, eu acho que eu nerfaria o dano da Super, tá? O dano da Super ou o poder de estrela que bufa o ataque dela quando ela tá no modo espada, se eu não me engano. Eu acho que eu nerfaria aquilo ali pra, sei lá, 5% pra cada ataque. Eu deixaria então no máximo uns 4% ou 3%. Sabe, eu acho que se fosse pra nerfar, eu nerfaria isso, porque esse poder de estrela faz muita diferença. A taxa de carga de super é aumentada em 11%. Nota, essa mudança contém um número de ataques para carregar o super igual ao de antes do nerf do dano do ataque principal. 10 acertos para carregar o super. Olha, tá, eu vou dizer pra vocês, eu boiei um pouquinho. Então comentem aí que se vocês entenderam pra dar uma explicada pra mim, que eu realmente boiei um pouquinho. Boiei pra caramba. Mas assim, isso me parece mais um buff, tá? Parece mais um buff, mas assim, não vou comentar tanto sobre isso aqui, porque eu realmente boiei, não entendi a explicação. Mas aparentemente a taxa pra carregar super, então assim, ela vai demorar mais pra carregar super. Mas assim, é aquela coisa, a Star Nova, ela tem o mesmo problema que eu vejo, ela tem um problema que é a mesma coisa que vem nos últimos Brawlers dos últimos tempos. Tá carregando a super muito fácil. Muito fácil. Você carrega a distância ali e tal, aproxima e você já pega a super de novo. Porque é assassino, você pega a super com muita facilidade. Mas ela tem um avanço que é meio parecido com o do Kenji até. Que pega a super muito fácil quando você faz uma jogada muito boa. E mesmo que você não fizer uma jogada muito boa, muitas das vezes você vai pegar essa super de qualquer jeito. Então, assim, eu nerfaria a taxa de carregar a super do ataque da espada, tá? Do ataque da espada. Se fosse pra nerfar isso. A Max, eu acho que a Max... Pessoal, eu não vi a Max. Eu não vi o buff da Max até hoje. Pra ser sincero, eu não vi... Em questão, eu não vi, tipo, não é que eu não sei, mas eu não vi em jogo. Tipo, não cai com ninguém com esse negócio. Pra ser sincero, então assim, tô bem alheio. Mas a taxa de carga da super do ataque principal da hipercarga reduzida de 8% pra 7%. Aqui chove no molhado, diminuiu 1%. Vai mudar quase nada. Mas, bem, é isso, acho que foi isso. Acho que eu já falei do Corvo. Então, é isso que a gente teve no balanceamento dessa semana, né, da manutenção. E não tem muito o que falar, eu acho que esse balanceamento foi mais pra dizer pra comunidade uma questão de urgência, né? Pra diminuir um pouco o peso da galera. Pra pressionar tanto a Supercell em questão de nerf, porque, cara, o Surge, assim, top 3, cara, sério, eu fico bem em dúvida pra dizer quem é o primeiro, porque assim, o 8-bit, a Meg e o Surge estão em outro patamar. Os buffs tiraram eles do fundo do poço mesmo, e é bizarro. Mas assim, eu vejo mais esse balanceamento pra, sabe, controlar um pouquinho. Eu acredito que esses buffs eles vão tomar mais nerfs na próxima atualização ou no próximo mês. Mas provavelmente eles vão tomar muito mais nerf, muito mais. E é o que a gente espera desses personagens, acho que eles vão tomar mais nerf. E por favor, buffem o meu Ashe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Supercell, vocês tiraram. Tudo bem que vocês buffaram o Ashe, mas deem um atributo de tanque pra ele, pelo amor de Deus. Deem um atributo de tanque pro meu Ashe. É isso, tudo bem. E a gente teve mais uma coisa de correção de bugs, essas coisinhas aí que tava acontecendo muito bug. Eu não peguei esses bugs,
Então, acho que eu fui um beneficiado. Não peguei esses buffs. E é isso, pessoal. Eu vou deixando mais agora pra vocês aí umas mensagens de agradecimento. Muito obrigado pelo último vídeo, né? Provavelmente o primeiro vídeo que eu postei nesse ano. Sobre a Loud. Sabe, pegou 500 views, tal. Eu vi que, pô, muita gente tava falando, gostou do vídeo e tal. Eu agradeço de verdade, porque isso me ajuda bastante. Aquele vídeo deu muito trabalho pra fazer, porque eu edito no celular e realmente é bem complicado fazer esses vídeos no celular, porque trava bastante essas coisas. Eu agradeço muito. E pra quem não sabe, pra quem provavelmente tá me conhecendo agora no YouTube, eu já fazia no TikTok vídeo. E eu já sou um criador, né? Eu já faço parte do sistema de criador da Supercell. Sou um criador verificado. Então eu tenho... Verificado tipo o segundo nível, tá, pessoal? O segundo nível. Eu não sou... Sabe, eu não sou pica. Eu não sou uma pessoa muito importante, não. Mas, eu posso ainda, sabe, sortear algumas coisinhas pra vocês. E no caso é essa skin que vai estar aparecendo aí na tela, que é a skin dessa skin da Ems meio bandinha, né? Porque essa dança que ela faz é meio da bandinha. Então eu tenho mais ou menos, eu acho que eu tenho uma 8 ou 7. Eu vou deixar pra vocês aí na tela, acho que 4 ou 3 QR Codes, se vocês quiserem escanear e pegar pra vocês, caso não tenha. Se não tem, tudo tranquilo, alguém pega aí. E é só. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Esse vídeo provavelmente vai dar um bom trabalho, porque eu tenho que ficar gravando cada brawler que eu tô falando. Então é isso, muito obrigado. E vou disponibilizar na comunidade o que vai ser do próximo vídeo, né, a aba de posts. O que vai ser o próximo vídeo. Provavelmente vai ser muito de opinião. E já esperem mais um vídeo sobre a Loud, porque vai ter final mensal amanhã, né? Se eu não me engano, é amanhã. Então, esperem. Se a Loud for bem, a gente vai torcer, eu vou postar. E minhas apostas sim foram que a Loud vai ganhar. Eu espero muito que a Loud ganhe, porque o bagulho tá tenso. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Bora pro próximo vídeo. Espero vocês aí daqui a mais ou menos 1 ou 2 dias, que eu acho que eu vou começar a postar vídeo assim, um dia não. Eu espero, depende muito do meu tempo e do trabalho que é pra editar esses vídeos aqui pro YouTube, né? Mais os longos. Então, muito obrigado.